Você está prestes a ignorar o chamado mais importante da sua vida. Deus está te chamando pela 8ª vez. Mas será que você está ouvindo? Em apenas 5 minutos, algo pode mudar drasticamente em seu destino. O que você fará com essa informação? Prepare-se. A sua escolha agora pode afetar o seu futuro para sempre. Não deixará escapar essa chance única, porque as oportunidades são raras e podem desaparecer em um piscar de olhos. Aqueles que ignorarem esse chamado estarão à mercê do desconhecido e poderão viver com arrependimento. Mas se você acompanhar até o fim, revelaremos um caminho de transformação que poderá salvar sua vida. O relógio está correndo e a decisão é sua. Está pronto para mudar sua história? Escreva: estou pronto, Senhor Jesus. Você está em um momento de profunda introspecção. O peso da vida cotidiana se acumula sobre seus ombros, enquanto seu coração anseia por respostas e direção. As distrações parecem ter mais poder que a sua própria voz interior. É como se você estivesse preso em um labirinto, onde cada corredor leva a mais confusão e incerteza. Uma inquietude cresce dentro de você, um desconforto pulsante, uma sensação forte de que há algo mais a ser vivido, algo que transcende o dia a dia monótono. Nos últimos dias, você tem sentido um chamado, uma pressão incomum e penetrante, como se uma força maior estivesse te puxando em direção a um destino que só você pode descobrir. Essa voz, uma melodia sutil e ao mesmo tempo poderosa, já ecoou em sua mente várias vezes, mas agora ela é mais insistente. Você sente que está prestes a ignorar o chamado mais importante de sua vida. A cada momento que passa, você compreende que são 8 as vezes que essa mensagem ressoou em sua mente e coração. 8 momentos você conta em silêncio, em que a sua alma clamou por atenção, implorando para que você se voltasse para o que realmente importa. O chamado divino não é um mero convite. É um grito da essência do seu ser, convocando você para algo que vai além do que você pode imaginar. E apesar de saber que ignorar essa convocação pode ser um erro colossal, você se vê à beira de uma decisão desconfortável: seguir o fluxo do familiar ou se lançar na incerteza do desconhecido. Você hesita, mesmo sabendo que este pode ser o momento mais significativo da sua vida, um ponto de virada. Medos e dúvidas surgem como sombras em seu espírito, questionando sua capacidade de responder a esse chamado. Neste exato instante, algo pode mudar drasticamente em seu destino. Você se encontra à beira de uma transformação, um limiar que pode alterar sua trajetória para sempre. Ao olhar para dentro de si, a pergunta ergue-se como um eco poderoso: o que você fará com essa informação? O chamado não é apenas uma mensagem qualquer, é uma oportunidade de libertação, cura e redenção que apenas você pode agarrar. Mas por que hesitar? A resposta está dentro de você, mas a dúvida se insinua e faz com que você questione sua própria capacidade de ouvir e discernir. É angustiante recordar as várias ocasiões em que deixou passar oportunidades únicas, onde a segurança do familiar se tornou uma prisão, imutável e sem vida. A vida é feita de escolhas, e cada escolha que você faz tem o poder de influenciar não apenas o presente, mas também moldar o futuro. Prepare-se, porque a sua escolha agora pode afetar o seu futuro para sempre. Você está prestes a cruzar um limiar, um divisor de águas, e as consequências de sua decisão estarão com você para sempre. Não cometa o erro de deixar escapar essa chance única. Com cada segunda que passa, a pressão que se acumula aumenta, e a voz dentro de você clama cada vez mais alto. O que você fará agora? Essa é uma questão que ecoa na profundidade do seu ser, uma questão que demanda reflexão e coragem. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração.
Amém? Aqueles que ignorarem esse chamado estarão à mercê do desconhecido. Você pode ser um deles, ou pode ser alguém que se levanta e decide ouvir e responder. A escolha está em suas mãos. E ao considerar essas possibilidades, você sente o peso do arrependimento se aproximando. Pense nas vezes em que olhou para trás e sentiu o peso de uma oportunidade deixada passar. Não é fácil viver com a certeza de que uma chance foi desperdiçada. Contudo, a promessa de Deus é clara. Sempre há um novo começo e sempre há uma chance de transformação à sua espera. E é exatamente isso que esta mensagem traz. Um caminho de transformação que poderá salvar sua vida, não apenas hoje, mas para toda a eternidade. É um chamado que toca sua alma e aponta para um futuro onde você pode ser tudo o que foi concebido para ser. Escreva: Eu creio, Senhor Jesus. Você se vê em um momento decisivo. O relógio está correndo. Cada segundo é precioso e está te convidando a agir. A inércia garantirá mais do mesmo, enquanto a ação pode te levar a destinos gloriosos que você ainda não consegue imaginar. Estar preparado para mudar sua história é mais do que uma pergunta, é um convite para desafiar os limites que você mesmo impôs. E a resposta precisa vir do profundo de seu ser. Você está chamado a uma jornada que exige coragem, fé e determinação. E não se trata apenas de como você se sente, mas do que você realmente deseja para a sua vida. Quando você decide ouvir, você se posiciona sob a graça divina que transforma o que é impossível em testemunhos de fé. Quando Deus fala, você precisa responder. Este é um convite divino, uma oportunidade para resgatar o que foi perdido e transformar suas feridas em triunfos. Esteja atento, porque as mudanças que você busca estão mais perto do que imagina e aguardam sua decisão. O chamado já foi feito e sua resposta, neste momento, pode abrir portas que estavam fechadas há muito tempo. Você está prestes a embarcar em uma jornada que pode recuperar tudo o que parecia perdido. Agora, ao olhar para dentro de si, a confiança começa a misturar-se com a esperança. Faça sua escolha, mas faça-a com coragem, sabendo que você não está sozinho nessa jornada. Deus caminha contigo a cada passo. Este chamado não é apenas sobre você, é também sobre aqueles que precisam ouvir sua nova história, sobre as vidas que podem ser tocadas pelo seu testemunho. Lembre-se de que o que você decide agora não impacta apenas você, pode reverberar na vida de muitos. O eco desse chamado pode se transformar em um farol para aqueles que ainda estão perdidos na escuridão. A presença divina não está apenas te chamando, está se preparando para transformar o seu ser e seu destino. A hora é agora. O momento é seu. Não ignore, não hesite. Você pode ser a resposta à oração de alguém. E lembre-se, este é o seu momento de brilhar, de emergir das sombras e deixar que a luz divina ilumine seu caminho. Escreva: Eu não virarei as costas para o que Deus está me revelando. Você é amado, você é chamado e é tempo de agir, de dar o passo que pode mudar tudo ao seu redor. A escolha é sua e a hora de agir é agora. À medida que a luz do dia começa a se infiltrar pelas cortinas, a realidade da sua vida se impõe com um peso que parece maior do que você consegue suportar. Você despertou para um novo dia. Mas o que isso significa? Uma rotina monótona? Um ciclo sem fim de promessas não cumpridas? Neste momento, você começa a perceber que, mesmo quando parece que tudo está em ordem, algo em você grita por mudança. Você sabe que a voz divina já falou? E agora chegou a hora de confrontar o que foi ignorado. A revelação que você não deu ouvidos é como uma sombra que se estende sobre sua vida, obscurecendo a luz da verdade e a clareza do propósito. Quantas mensagens Deus já enviou a você? Você se lembra das vezes em que Ele se manifestou em sua vida, ainda que de maneiras sutis. Talvez tenha sido através de uma canção que tocou seu coração, ou de um texto que fez sentido em um momento de desespero.
Ou quem sabe, uma conversa com um amigo que trouxe à tona questões fundamentais que você não estava pronto para enfrentar. Mas com o tempo, essas revelações se tornaram rotina, um eco distante que você optou por ignorar. Você permitiu que suas preocupações diárias encobrissem a importância dessas mensagens. O peso espiritual de não ouvir o aviso divino agora parece mais intenso e você sente a urgência de retomar essa jornada. Essa realização é um chamado à reflexão, um impulso que o leva a se perguntar: o que você fez com tudo isso? Você estava tão distraído pelas coisas mundanas, tão preso à sua vida, que não percebeu as oportunidades de propósito que estavam bem diante de você. E agora, nessa corrida frenética pela vida, você se depara com as consequências de não ter dado ouvidos. As promessas de Deus foram esboçadas em sua vida, mas você se afastou da verdade, preferindo a segurança do conhecido. Essa é a hora de encarar a realidade. Você permitiu que distrações tomassem o lugar do que realmente importa. Esse caminho que você escolheu levou a um deserto espiritual, onde as dúvidas e o medo agora tentam aniquilar a fé que uma vez existiu dentro de você. Você precisa confrontar essa ausência, essa falta de conexão. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente em paz, em comunhão com Deus? Esse sentimento de vazio que agora permeia sua vida não é uma maldição. É um sinal, um lembrete de que você foi chamado a algo maior. Esse é o tempo de se perguntar o que realmente importa. Olhar para trás pode ser doloroso, mas é um passo necessário. É preciso reconhecer os sinais que foram ignorados. Você se lembra da última vez que desejou verdadeiramente buscar a presença de Deus? Aquele anseio profundo de se reconectar? A mensagem que Deus já havia enviado se manifestou em gestos, sussurros, mas você não estava preparado para ouvi-los. Lembre-se das orações que você fez nas noites silenciosas, quando tudo parecia sem sentido. Você implorou por direção, por respostas, e mesmo assim, ao invés de ouvir e agir, você se acomodou em sua zona de conforto, sonhando à noite, mas sem coragem de perseguir na luz do dia. Agora, o eco das promessas perdidas parece reverberar no fundo da sua mente. O que você diria a si mesmo se pudesse voltar no tempo? A única resposta que vem à tona é que você estava enganado sobre o que importava. Essa compreensão se torna o catalisador que você precisa para acordar do torpor em que sua vida se transformou. Você deve fazer as pazes com o que ignorou e, com isso, encontrar um novo caminho. É hora de abandonar as crenças limitantes que você construiu e se permitir abraçar quem você é de fato, quem Deus projetou que você fosse. Não se trata de viver pelo que os outros esperam. É sobre dar espaço para a voz de Deus penetrar em sua vida novamente. Lembre-se de que cada sinal ignorado é uma oportunidade não apenas de arrependimento, mas também de reconstrução. Neste momento, deixe o peso das decisões que não foram tomadas. Às vezes que você não se preparou para agir. É pesado, eu sei, mas é também libertador. Você precisa abraçar essa verdade. O chamado já foi feito e você já possui a capacidade de transformar isso em testemunho. Mas a sua transformação não acontecerá até que você decida confrontar o que foi ignorado. O que você precisa agora é de clareza, força e determinação para se reerguer. Você está prestes a experimentar não só a dor do arrependimento, mas também a redentora alegria de ver tudo se transformar. Olhe para dentro de si. Reconheça onde você está e onde deseja estar. Essa visão clara do que foi ignorado é o primeiro passo para a sua restauração. Ao se deparar com seu verdadeiro eu, você começa a resgatar partes de si mesmo que estavam perdidas na escuridão. As revelações de Deus são como luzes que botão aceso em suas memórias. Você só precisa ter a coragem de reconhecê-las. Você está se permitindo aceitar que esses momentos sagrados não foram em vão.
Esta é a hora de reescrever sua história. Cada parte de sua jornada prévia foi um passo que te levou a este momento. Agora, você pode escolher ouvir e seguir, ou deixar que o eco das revelações se dissipem mais uma vez. A escolha é sua. Mas entenda que, se você escolher reconhecer e valorizar cada mensagem, terá a chance de viver plenamente o propósito que Deus tem para você. Neste exato momento de reflexão, diga a si mesmo: eu estou disposto a ouvir. Eu não vou ignorar o que Deus tem a me dizer. Ao declarar essas palavras, você está dando permissão à luz divina para iluminar os recantos mais sombrios do seu ser. Receba isso como um convite à transformação. Escreva: eu não fecharei meu coração para o que Jesus está me mostrando. Você é amado, chamado, e está na hora de reconhecer todo o potencial que foi colocado em você. Quebre as correntes do silêncio e da indiferença. Uma nova jornada está prestes a começar. Abrace-a. Quando você se deita à noite, no silêncio que envolve seu quarto, há um momento em que tudo parece se aquietar. O mundo exterior se dissolve e as preocupações do dia a dia dão lugar a um espaço de introspecção. É nesse instante que o peso da sua realidade muitas vezes se torna insuportável. Você permanece ali, cercado pela escuridão, e isso te faz sentir pequeno, quase irrelevante. É nos momentos mais profundos de solidão que você começa a questionar: onde está Deus? Por que ele parece distante quando você mais precisa dele? Essa sensação de abandono pode ser avassaladora, como se você estivesse vagando em um deserto espiritual, onde não há sinais de esperança ou paz. Deus, no entanto, tem formas de se comunicar que muitas vezes passam despercebidas. Seu silêncio pode ser um dos mais difíceis a se entender. Às vezes, é o silêncio que nos ensina, que nos molda. É durante esses períodos em que a voz de Deus parece se calar que as lições mais profundas começam a se revelar. A ausência de respostas imediatas, o desânimo ao buscar por direção, faz parte de um processo de crescimento espiritual que pode ser doloroso, mas também extraordinário. Esse silêncio não é um descaso, mas um convite à exploração interna. Um chamado ao autoconhecimento e à refletividade. O deserto espiritual é um lugar onde as verdades cruas do seu coração podem ser reveladas. É fácil olhar para as dificuldades e perceber apenas solidão, mas ainda assim é aqui que muitas promessas são forjadas. O fogo da provação pode ser intenso, mas é através dele que metais preciosos são refinados. Durante essas longas noites sem resposta, você começa a enfrentar os medos que antes permaneciam adormecidos. Medos de falhar, de ser rejeitado, de simplesmente não ser suficiente. Esses medos se tornam muros, e você, mesmo sem perceber, se priva das bênçãos que Deus já preparou para você. Ao se deparar com esse silêncio, faça uma pausa e considere o que ele está tentando te ensinar. O que Deus pode estar tentando moldar em você através dessa dor? A verdade é que a provação pode se tornar um terreno fértil para a revelação. A transformação muitas vezes acontece na dor, e é preciso coragem para reconhecer isso. O que você sente agora não é o fim, mas uma transição, um chamado para um novo entendimento. Durante esse tempo de introspecção, surgem dúvidas e um desejo profundo de redescobrir sua fé. Você se vê lutando contra correntes autoimpostas, sentindo-se incapaz de avançar. O que você não percebe é que, quanto mais você se permite cair numa espiral de autodepreciação e desilusão, mais você se afasta da verdade divina sobre quem você realmente é. Deus quer que você saiba que está mais próximo dele do que pensa. Você pode não ver, mas o Senhor está trabalhando em seu espírito, preparando um novo caminho. A voz dele pode não ecoar em cada esquina como você gostaria, mas isso não significa que ele não está presente. Às vezes, Deus se aproxima através das pequenas coisas. Uma amizade sincera, um olhar de compreensão, um conselho dado no momento certo.
Às vezes, ele espera que você esteja pronto para ouvir, e pode ser que você não esteja no espaço certo da sua alma para ouvir ainda. Mas aqui está a promessa. Em meio ao silêncio, Deus está se movendo. Cada lágrima que você derrama em desespero é uma oração que toca seus ouvidos. Ele está contigo, mesmo que você sinta que está sozinho em suas angústias. As provações que você enfrenta não são castigos, elas são treinamentos espirituais. Como um atleta que pressiona os limites do seu corpo para conquistar um objetivo, você também está sendo moldado para a vitória. Em cada desânimo, clame ao Senhor e fale com Ele. Confesse sua dor, suas frustrações, suas dúvidas. Ele é o único que pode ajudar. Esse silêncio que é angustiante também pode se transformar em um abrigo, um convite para buscar o que está além da superfície. E nesse processo de reencontro consigo mesmo, você começa a perceber uma mudança. A luz, que antes parecia estar apagada, começa a brilhar, ainda que tenuemente. Você começa a valorizar as respostas que vêm a você de maneiras inesperadas. Talvez você tenha lido um verso em um livro que despertou uma reflexão profunda, ou uma música que tocou seu coração de forma inexplicável. Nesse espaço de vulnerabilidade, você descobre a fortaleza que Deus está construindo dentro de você. Aprender a esperar é uma habilidade difícil, mas vital. Essa espera é um ato de fé. Uma vez que você decide se mover a partir dessa fundação, os novos começos podem finalmente surgir, novas perspectivas, novas ações e uma nova visão podem emergir. Você não está mais paralisado por medos. Como um pássaro rompendo o casulo, sua vida se torna um testemunho vivo do que é entrega e transformação. Você é convidado a buscar essa luz que se forma gradualmente na sua jornada, e essa busca deve ser intencional. É um caminho que exige paciência e humildade. Busque as mensagens que Deus está continuamente enviando para você. Elas estão por toda parte. Às vezes, é necessário sair de sua zona de conforto para vê-las. Você pode sentir como se estivesse preso em um ciclo de dúvida, mas confie que em seu coração já existe a faísca da fé que, quando alimentada, pode incendiar todo o seu ser. E assim, você diz a si mesmo com convicção e clareza: eu não vou deixar passar as lições que estão sendo apresentadas em minha vida. Eu vou buscar a voz de Deus, mesmo nos momentos de silêncio. Não apenas repita isso, acredite e sinta isso em cada parte de seu ser. Escreva: eu não rejeitarei o processo que Deus está usando para minha transformação. Você é amado e está em um momento de renovação espiritual. Seu deserto se tornará um jardim e, em breve, todas as sementes que você plantar começará a brotar. Deus ainda está falando e sua luz não se apagará. Uma nova primavera está prestes a acontecer em sua vida e você está pronto para florescer. Nos momentos em que a escuridão parece nos envolver, é como se estivéssemos em um deserto espiritual, clamando por água e descoberta. Essa busca pela água da vida é o que está prestes a transformar sua jornada. Em meio ao seu coração sedento, uma nova compreensão começa a tomar forma. É aqui que o espiritual e o físico se entrelaçam de maneira extraordinária, onde cada passo dado em direção a Deus é repleto de promessas de restauração. Você está prestes a experimentar um encontro que pode mudar tudo. Imagine-se cercado por beleza natural. Você caminha por um bosque que se renova com luzes brilhantes e verdejantes, uma verdadeira representação da abundância que Deus oferece. Nesse ambiente sagrado, você começa a perceber a presença do Criador à sua volta. Ele está revelando a sua essência de maneiras que antes você não poderia compreender. Deus não está longe, ao contrário, Ele está mais próximo do que nunca, pedindo que você se aproxime dele e que descanse em sua presença. Nesse espaço de quietude, você pode encontrar um novo entendimento, uma conexão espiritual que vai além das palavras e das interpretações humanas. Você pode ouvir uma voz suave,
como um sussurro no vento, dizendo: eu sou o seu Deus que restaura. Nesta jornada, tenho esperanças e planos para você, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhe dar um futuro e uma esperança. Essas palavras ressoam em seu coração, ecoando a verdade eterna de que, mesmo em meio às tempestades, existe uma promessa de redenção. Agora é o momento de abrir seu coração e se deixar invadir por essa presença. Ao confiar nessa conexão, você se permite experimentar um renascimento espiritual. Você pode sentir uma sensação de paz invadindo sua alma, uma tranquilidade que não encontra nas circunstâncias externas, mas que jorra do interior. Esse é o presente de Deus, a capacidade de encontrar alegria e esperança, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. A espera que você experimentou nos meses passados agora se torna clara. Cada momento de silêncio ou de dúvida estava, na verdade, preparando você para este novo nível de revelação. É como se você estivesse se preparando para um encontro com Deus em uma dimensão mais profunda. O que antes parecia uma simples passagem de tempo agora é visto como um processo de amadurecimento e desenvolvimento espiritual. A sua fé é como uma semente que foi plantada, e não apenas na terra, mas nas profundezas do coração e da alma. Essa semente começa a brotar, e com ela vem a possibilidade de transformação, a promessa de que o que você plantar agora renderá uma colheita abundante no futuro. Esse tempo de introspecção pode fazer com que você reconheça certas áreas de sua vida que precisam ser revisadas. As cicatrizes que você carrega não precisam ser um fardo. Deixe que elas sejam um testemunho do poder de Deus em sua vida. Cada experiência dolorosa que você superou é uma história que grita: eu sou um sobrevivente. Essas histórias não só falam sobre você, mas também podem se transformar em faróis de esperança para outros. Quando você narra como Deus trabalhou em sua vida, você traz luz às sombras da vida de outras pessoas. Olhar para trás e recordar esses momentos é uma prática necessária. Como você se sentiu quando atravessou a dor? O que aprendeu sobre si mesmo e sobre Deus durante aqueles tempos desafiadores? Às vezes, ao revisitar essas memórias e permitir que elas façam parte do seu testemunho, você pode ver a mão de Deus operando em cada detalhe, mesmo quando você não tinha consciência disso. Essa é uma verdadeira conversa íntima com Deus. É uma jornada pessoal, na qual você se permite explorar como Ele moldou suas experiências. Agora, na crueza desse encontro espiritual, você é convidado a ir além do que é conhecido e confortável. Deus está chamando você a desbravar novas áreas da sua vida. Existe um renascimento, e esse renascimento exige a sua participação ativa e consciente. Jesus quer que você experimente mais do que apenas uma religião. Ele deseja que você tenha um relacionamento real e transformador. E para isso, você deve se colocar em posição de receber. Neste momento, declare em voz alta: eu estou pronto para a transformação que Deus tem para mim. Estou aberto ao novo que Ele deseja fazer em minha vida. Essa declaração de fé não é apenas um exercício verbal, mas sim um convite para que você permita que a luz de Deus inunde sua vida como um rio de água viva. Você não está apenas se abrindo para a cura, está se preparando para um novo começo, uma nova obra que Deus fará em você e por meio de você. Ao se abrir para essas experiências, você poderá perceber que a verdadeira conexão espiritual ocorre quando você se entrega à busca do propósito divino. A presença de Deus está constantemente à sua disposição, e mais uma vez, as palavras sussurradas da verdade vão ecoar em seu ser. Você é amado, escolhido, e tem um futuro radiante diante de você. Cada palavra se torna um lembrete suave da sua fidelidade em momentos de incerteza. Responda a esse amor de volta. É tempo de abandonar a prisão da dúvida e da obscuridade. É tempo de alimentar a semente da fé que Deus plantou em seu coração.
Tente identificar as pequenas bênçãos. Essas são as oportunidades que ele usa para reforçar sua presença em sua vida. Às vezes, essa luz pode se manifestar em um simples sorriso de um estranho, em uma canção que toca profundamente sua alma, ou em um versículo que parece ter sido escrito exatamente para você. Estas são as direções de Deus que são frequentemente vistas, mas que muitas vezes ignoramos. Vá além da mera percepção. Permita-se sentir essa energia de luz divina tomando conta de você. Você está se reerguendo como um testemunho vivo da transformação que Deus pode fazer. Você é o produto de sua graça e amor, e essa mensagem de esperança precisa ser compartilhada. Não hesite em escrever: eu aceito a luz que Deus está trazendo à minha vida. Deixe que isso reverbere em sua alma. Deixe que essa afirmação se torne uma verdade viva em sua vida. Deus está movimentando-se agora, e enquanto você se abre para as novidades que Ele tem em seu coração, prepare-se para ser lançado em uma nova dimensão de crescimento espiritual. Sua história não termina aqui, ela apenas começou. Você é um novo ser, sendo moldado pela luz e pelo amor que Deus derrama continuamente sobre você. Vá em frente, porque grandes coisas estão prestes a surgir sobre você e o melhor ainda está por vir. À medida que você continua nessa jornada de transformação, cada dia se torna uma nova oportunidade para abraçar o chamado que Deus colocou em seu coração. Sinto a presença dele ao seu redor, como uma nuvem de amor e poder, enchendo cada espaço vazio que costumava ser ocupado pela dúvida e pelo medo. É a voz suave do Criador que sussurra a você em momentos de silêncio. Não tenha medo, eu estou com você. Essas palavras são mais do que um consolo. São a certeza de que você nunca está sozinho. Neste novo capítulo, você começa a entender que a jornada espiritual não se limita a um encontro casual com Deus, mas é um compromisso contínuo de busca e entrega. Você se vê em um diálogo constante com Ele, onde cada oração se torna uma conversa íntima, cheia de esperança e expectativa. É nesse espaço sagrado que você começa a discernir os sinais dele em sua vida. Antes, esses sinais passavam despercebidos, mas agora, cada pequeno detalhe ganha vida. Você se torna cada vez mais sensível à maneira como Deus está operando. E isso fortalece sua fé de forma poderosa. As pequenas bênçãos que antes podiam parecer insignificantes, agora brilham como estrelas cintilantes em uma noite escura. Um olhar gentil de um estranho, o calor de um abraço, a beleza de uma flor crescendo entre as rochas. Tudo isso agora é reconhecido como uma forma de manifestação do amor divino. Você percebe que Deus é o autor de sua história, um artífice que cuidadosamente molda cada capítulo. E você é convidado a ser coautor dessa narrativa sagrada. Aqui você se convida a realmente estar presente em sua vida, a ver e a agir, a ouvir e a responder. Ao aceitar essa nova realidade, você toma a decisão de não apenas observar a luz, mas de se tornar parte dela. Você começa a nutrir a semente da fé que Deus plantou em seu coração e a alimentar circunstâncias que agora lhe permitem florescer. Isso inclui se afastar das influências negativas que tentam obscurecer seu brilho. Se antes você se deixava levar pelas dúvidas e incertezas que o cercavam, agora decide que o que mais importa é o que Deus diz sobre você. Eu sou amado, eu sou escolhido, eu tenho um propósito. Você repete para si mesmo, permitindo que essas verdades profundas penetrem cada parte do seu ser. E o desejo de compartilhar essa luz começa a crescer dentro de você. O chamado que agora ressoa em seu coração não é só para sua própria transformação, mas para ser um farol na vida de outras pessoas. Compreende que a verdadeira beleza do amor de Deus se revela ao ser compartilhado. É ao tocar a vida dos outros que você experimenta a plenitude do propósito.
Seu coração anseia por ser uma declaração viva da esperança que você encontrou. E assim, você se abre para ser um porta-voz do amor, levando palavras de encorajamento a quem precisa. Momentos desse novo chamado se apresentam de forma inesperada. Uma conversa significativa com amigos, ou até um desconhecido que atravessa o seu caminho, são transformados em divinos encontros. Você começa a orar ainda mais, pedindo a Deus que lhe dê oportunidades para tocar a vida dos outros. Que eu possa ser a luz na vida de alguém hoje é a sua constante oração. E, ao abrir sua mente para isso, você se surpreende com a quantidade de portas que se abrem. Nesse caminho de serviço e compromisso com o propósito divino, você percebe que o crescimento espiritual também está ligado à sua disposição de ajudar os outros. Cada ato de bondade, por menor que seja, é um reflexo do amor de Deus. O simples fato de ouvir alguém com atenção, oferecer um conselho ou compartilhar uma palavra de fé se tornam atos sagrados que agradam ao coração de Deus. Você se dá conta, então, de que o reino de Deus é construído através de cada um de nós e que você está participando ativamente desse processo. E quando você se depara com desafios, e eles virão, você agora tem uma nova perspectiva. Ao invés de sucumbir à pressão, você decide enfrentar as dificuldades como oportunidades de crescimento. As tempestades da vida ainda podem ser aterrorizantes, mas você agora tem a certeza de que elas não são um sinal de derrota, mas uma chance de fortalecer sua fé. Eu confio em ti, Senhor, mesmo nas lutas, você afirma, e essa confiança traz uma paz inabalável. Um dia, durante uma oração fervorosa, você sente uma energia poderosa envolver seu ser. É como se a própria essência de Deus estivesse se derramando em você. Sua visão se expande e você percebe que, ao abrir-se para Ele, não só se torna um recipiente de amor, mas também uma fonte de onde isso transborda. Ao aceitar seu papel na obra divina, você recebe uma porção da autoridade de Deus para chamar as coisas à existência que não existem. O que antes parecia impossível, agora se torna possível pela fé. Neste momento de intensa revelação, a mensagem de Deus torna-se ainda mais clara. Eu estou fazendo algo novo em você. Não fique preso nas velhas formas. Abra sua mente e venha comigo nesta nova jornada. Essa é uma renovação de sua mente, de sua perspectiva. O que antes parecia um fardo começa a se transformar em graça. Você sente uma chamada para deixar para trás o que não lhe serve mais e abraçar o que Deus está prestes a fazer em sua vida. Hoje, você decide declarar com ousadia: eu aceito o que Deus tem para mim, estou pronto para viver meu propósito com fé e coragem. Ao fazer isso, você se compromete não apenas a buscar sua própria luz, mas a ser uma luz na vida de todos ao seu redor. As mensagens de Deus são para junto com seus filhos. Por sua causa, você se torna a transformação. Você vive a mensagem. Você é o amor. E a alegria de Deus começa a fluir através de você. Este é apenas o começo de uma jornada cheia de esperança. E você sabe que o seu futuro está repleto de promessas. Ao persistir nesse novo entendimento, você está cada vez mais atento ao que Deus deseja que você faça. Sua história está prestes a alcançar um novo capítulo, onde a luz brilha intensamente, refletindo a grandeza daquele que a criou. Estamos prontos para viver o extraordinário, e o que está por vir será além do que você poderia imaginar. Confie, aguarde e testemunhe a manifestação do profundo amor de Deus se revelando em sua vida e na vida de muitos. É hora de entrar nessa nova dimensão de crescimento espiritual. É hora de agir na luz e fazer um impacto real, porque você é parte de um grande plano que está sendo desenrolado. Sua jornada de fé continua e muitas vitórias ainda estão por vir. À medida que você se aprofunda nesta nova jornada de fé, um novo mundo de possibilidades se abre diante de você.
Com cada passo que dá, você começa a sentir a presença de Deus como nunca antes. O ambiente ao seu redor transforma-se em um espaço sagrado, onde até mesmo as coisas mais cotidianas ganham um novo significado. A forma como você vê as pessoas, as circunstâncias e até mesmo as pequenas interações do dia a dia passam a ressoar com a promessa de uma vida abundante em Cristo. Você começa a notar que a transformação espiritual não é apenas interna. Ela se reflete em cada aspecto da sua vida. Suas palavras têm mais peso, seus pensamentos se tornam mais claros e sua intenção se ajusta para estar alinhada ao propósito divino. É como se uma nova lente estivesse sendo colocada sobre seus olhos, permitindo que você veja não apenas o que está diante de você, mas também o que Deus pode fazer através de você. Essa nova perspectiva traz à tona um profundo desejo de compartilhar o amor e as verdades que você está descobrindo. Nesse entendimento crescente, você se recolhe em oração. Tua comunicação com Deus se torna essencial e transformadora. A cada dia, ao iniciar sua jornada espiritual, você dedica tempo para estar a sós com o Senhor, buscando sua orientação. Sente que essas sessões se tornam momentos sagrados. São onde você encontra clareza e renovação para continuar sua missão. Imagine o que isso representa. Um ser humano, falho e imperfeito, tendo acesso ao Criador do universo. A ideia traz um sentimento de humildade e reverência. Eu sou amado e conhecido por Deus. Você reflete, e essa verdade te fortalece. Ao orar, você clama para que Deus revele o que Ele quer que você faça em sua obra. De repente, você se sente chamado a olhar além de seus próprios desafios e preocupações. É hora de estender a mão e ajudar aqueles que estão lutando, assim como você já lutou. Este é um chamado poderoso, e você se pergunta: como pode ser que eu, um pecador, possa ser um instrumento de Deus? E a resposta é simples: porque é assim que Ele opera. Deus usa aqueles que são considerados pequenos para mostrar sua grandeza. Como parte deste novo entendimento, você se compromete a ser um farol de esperança na vida dos outros. Você começa a participar de grupos de apoio, ação social ou até mesmo pequenas iniciativas em sua comunidade. Cada pequeno gesto que você faz se torna uma expressão do amor de Deus. E a cada vez que você toca a vida de alguém, seja com uma palavra de encorajamento, um ato de bondade ou até mesmo a escuta atenta, sente a satisfação de estar cumprindo seu propósito. Os rostos ao seu redor começam a brilhar com a luz que você leva. E isso se torna um ciclo maravilhoso de transformação. Mas nem tudo será fácil. No caminho, ainda haverá momentos de tensão, cansaço e desencorajamento. É nesses momentos que sua fé será testada. Você se depara com críticas, ou talvez com aqueles que não compreendem o que você está tentando fazer. Pode ser desanimador ver incertezas em sua trajetória, mas é aqui que a profundidade da sua fé se revela. Você toma uma decisão consciente de não se deixar abalar, mas de buscar no Senhor a força que precisa para continuar. Senhor, eu confio em Ti. Você frequentemente declara em seus momentos de oração, firmando-se na certeza de que Ele está no controle. É interessante notar que, com cada desafio enfrentado, você descobre novas facetas de si mesmo que não sabia que tinham essa força. Sua resiliência se torna um testemunho poderoso, não apenas para você, mas para todos que te cercam. As lutas se tornam terreno fértil para o crescimento espiritual e um espaço onde você pode experimentar o milagre da transformação. Um dia, você se vê em uma situação crítica, um momento desafiante que faz você pensar em desistir. Mas, em vez disso, você se lembra da promessa de Deus e decide orar. O Espírito Santo responde a essa busca de maneira surpreendente. Pode ser através de um versículo que salta das páginas da Bíblia,
uma conversa casual com um amigo, ou até mesmo um sonho inspirador. É a confirmação que você precisava para seguir em frente. Nessa luta, ao invés de se isolar, você abre seu coração àqueles que estão ao seu redor. Ao compartilhar suas incertezas e pedir apoio, você experimenta o poder da comunidade na sua vida, e isso acrescenta um novo nível de força que você nunca soube que precisava. Ao olhar para trás, você percebe que cada desafio foi, na verdade, uma etapa de preparação para algo maior. Um nível de profundidade espiritual que refina sua fé. Cada batalha enfrentada se torna uma história. Cada experiência compartilhada com os outros acrescenta novos capítulos a seu testemunho, uma rica tapeçaria de interações humanas assumindo formas vivas e significativas. Além disso, sua confiança em Deus cresceu a tal ponto que você não apenas clama por forças, você também começa a clamar pela força dos outros. Inicia orações intercessórias por amigos, familiares e até mesmo por estranhos que você sabe que estão enfrentando suas próprias tempestades. É como se uma nova família estivesse se formando dentro da comunidade de crentes, ligada pela força do amor de Deus. Você se dedica a encorajar os outros a se elevarem também, compartilhando suas histórias e ensinando a importância da fé em momentos de fraqueza. Essa jornada contínua de crescimento espiritual transforma não apenas você, mas também aqueles que estão ao seu redor. Você começa a se tornar um exemplo de fé viva, um reflexo da luz de Cristo que ilumina o caminho de outros. Ao se permitir ser vulnerável e aberto ao trabalho de Deus em sua vida, você renova sua compreensão de que cada um de nós é peça fundamental na grande obra de Deus. E agora, mais do que nunca, você percebe que está imerso naquele grande amor que transforma, cura e traz esperança. Assim, você se levanta e declara: "Estou pronto para viver em minha plenitude. Estou aqui para ser uma luz, e em cada passo desse caminho, eu permitirei que Deus me use como um canal de seu amor." Escrevendo isso, você afirma não apenas para si, mas para todos os que cruzam seu caminho: sua vida será uma manifestação pública do poder e da gloriosa verdade de Deus. Você não é só parte de uma história. Você é um escritor ativo no grande livro da fé. Conforme seus dias se desenrolam, você observa que a vida, embora repleta de desafios, também é embalada por oportunidades que se revelam como um dom de Deus. Sua jornada de fé continua, e você está se aproximando de algo extraordinário. Porque quando um coração está totalmente alinhado com os propósitos divinos, não restam limites para o que Deus pode fazer. Assim, você permanece em expectativa, pronto para testemunhar e viver as novas maravilhas que estão por vir. O melhor ainda está por vir. E essa certeza enche sua alma de esperança e alegria. À medida que você avança nessa jornada de fé, um novo nível de expectativa floresce dentro de você. Os dias se entrelaçam em uma tapeçaria de experiências, onde cada desafio se transforma em uma ponte para a experiência do sobrenatural. Sua vida, antes marcada por incertezas, agora resplandece como um testemunho na luz do poder de Deus. Você sente que, em cada respiração, a cada batida do seu coração, há uma nova vida e uma nova energia que flui através de você, conduzindo-o a momentos de milagres e transformações. Este novo entendimento vem acompanhado de um chamado claro. Você não está mais aqui apenas para viver a sua própria história, mas para ser um canal do sobrenatural. Você começa a perceber que os pequenos atos de fé na sua vida diária são, de fato, potenciais portais para o extraordinário. De repente, as pequenas obrigações cotidianas se tornam oportunidades douradas de servir, amar e tocar a vida de outros. Você começa a praticar a gratidão em cada gesto, transformando até mesmo tarefas simples em atos de adoração.
Para cada passo que você dá, uma nova porta se abre e você se pergunta: o que Deus está prestes a fazer hoje? Um dia, enquanto está em uma cafeteria, você se depara com uma mulher visivelmente aflita. As sombras de preocupação parecem pesar sobre seu rosto e algo dentro de você a reconhece. Ela está lutando. Sem hesitar, você se aproxima e inicia uma conversa cordial. Ao ouvir a sua história, percebe que suas palavras tocam um cordeiro sensível em seu coração. Você não apenas se identifica com sua dor, mas também compartilha a esperança que encontrou em Cristo. Quando você termina de falar, a mulher não pode conter o choro. Como se uma pesada carga estivesse sendo levantada, você percebe que Deus estava agindo naquele momento. Com uma oração simples, mas poderosa, você clama pela paz e pela luz que só Ele pode oferecer. É como se um milagre estivesse acontecendo ali mesmo, entre vocês. O ambiente ao redor parece se iluminar, e você percebe que esta não é apenas uma interação casual, mas um divino encontro de suas almas. Este é um momento transformador que ecoará em sua vida e na vida daquela mulher, que agora leva consigo a certeza de que Deus a vê, a ama e a acolhe. Essas experiências começam a se multiplicar. Cada novo encontro se transforma em uma oportunidade de você ser a manifestação do amor de Deus. Um amigo em dificuldade financeira entra em sua vida, e ao invés de oferecer meramente consolo, você decide ajudá-lo de forma prática. Com recursos que Deus colocou em suas mãos, você o vê levantar-se do chão da desesperança. Você testemunha o impossível tornar-se possível. Essa luta difícil se torna um testamento vivo da fidelidade de Deus em ação. Ao ajudar os outros, sua própria fé se solidifica. É surpreendente como cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada gesto de compaixão não apenas transforma aqueles que você toca, mas também retorna a você como uma onda de bênçãos não mensuráveis. Você percebe que suas ações estão conectadas ao poder sobrenatural de Deus que opera através de você. Ele se utiliza de suas pequenas ofertas de amor para criar grandes mudanças no mundo ao seu redor. Nas noites mais silenciosas, você se recolhe, não apenas em gratidão, mas também em adoração. Você se coloca em um lugar de entrega, onde cada oração é uma abertura para o mover de Deus. Você não busca apenas o que Ele pode fazer por você, mas se determina a estar em sintonia com o que Ele pode fazer através de você. Sua vida se torna um canal onde o fluxo do amor divino e a luz de Cristo brilham intensamente. Então, você se torna um farol em um mundo de trevas. Em um momento particular, ao olhar para o céu estrelado, você se lembra de algumas promessas que Ele fez a você. Eu não te deixarei, nem te abandonarei. Essas verdades ressoam em sua alma. Você começa a ver a sua vida não mais como uma história cheia de lacunas e incertezas, mas como um testemunho da graça ativa de Deus em uma narrativa em processo. Ele está moldando sua vida em algo belo e desejável enquanto você caminha nessa jornada. Mas não se trata apenas de você. Todos ao seu redor começam a sentir a mudança. Aqueles próximos a você se inspiram na fé que irradia de sua vida. Sua família sente a diferença. Amigos testemunham sua transformação. Você percebe que as pequenas luzes que acende com suas ações afetuosas vão além do que você pode ver. Sua contagiante esperança se torna uma centelha que reacende as chamas da fé em corações ao seu redor. Você começa a ser conhecido como alguém que traz boa nova, alguém que é a expressão das promessas de Deus em ação. E então, chega um momento de grande junção. A vida de sua comunidade passa por um grande desafio, uma tragédia, uma perda ou um abalo geral na fortaleza de muitos. Você se vê diante de um dilema, recuar ou se levantar, e você decide, em meio à dor e incerteza, ser um farol ainda mais brilhante. Você organiza reuniões de oração, convoca uma vigília espiritual,
No coração, você sente a certeza de que o desespero pode ser uma porta aberta para o poder de Deus. Em cada oração, você vê o mover do divino. As pessoas, antes ensimesmadas, se unem em um clamor coletivo. Você experimenta algo alucinante, onde a presença de Deus se torna palpável. E em meio à dor, a esperança renasce. Você observa as pessoas em sua comunidade levantarem-se em fé, reafirmando a proximidade divina que todos buscam. O Espírito Santo age como um vento renovador. É a manifestação do milagre em movimento e você se sente parte essencial desse processo. Você então se pergunta como pode ser a mudança que tanto anseia ver. Você é lembrado de que, em Cristo, as limitações não existem. É nesse espaço que você tem a certeza de que cada passo conta e cada pessoa, mesmo a mais desconhecida, pode ser um agente de transformação. Você leva a verdade de que o amor de Deus é mais do que apenas palavras. É ação. Seus olhos agora estão abertos para mais oportunidades do que quando começou sua jornada. Você percebe que toda a vida é um milagre sob a força do amor de Deus. Você se compromete a ver todos os dias, pequenas ou grandes coisas, como momentos de sobrenatural agindo ao seu favor. A atmosfera ao seu redor se transforma e você se sente invigorado, sabendo que o impossível não é um obstáculo, mas uma oportunidade. E assim você avança. Em cada sorriso, em cada gesto, você continua a viajar entre o natural e o sobrenatural. Você sente que a vida é feita de momentos sagrados, onde Deus se revela, e à medida que avança, sua confiança e fé crescem. Você está pronto para viver a próxima fase da sua jornada, ciente de que o que está por vir será ainda mais extraordinário do que você poderia imaginar. Prepare-se, porque ao seguir esse caminho de fé, o sobrenatural é uma promessa viva. Uma promessa que se manifestará em sua vida e na vida de muitos. O destino de milagres apenas começou. À medida que você avança nessa jornada cheia de milagres, uma transformação ainda mais profunda começa a tomar forma. O eco das orações coletivas e o clamor pela intervenção divina tornaram-se uma parte vital da vida da sua comunidade. A conexão que vocês estabeleceram através da fé gerou uma energia pulsante que não se limita a uma única noite de vigília. Essa é uma corrente forte que agora se irradia pela cidade. É nesse espírito renovado que você percebe que está prestes a vivenciar uma manifestação celestial mais abrangente do que jamais imaginou. E então, um dia, algo extraordinário acontece. Uma notícia chega a você e à sua comunidade. Uma pessoa importante da cidade, alguém que muitos respeitam e admiram, está gravemente doente. O impacto dessa notícia reverbera em todos. Você sente imediatamente um chamado profundo. Aqui está a oportunidade, você pensa. A oportunidade não só de ajudar, mas de ver Deus operar em um nível que nunca presenciei antes. É um momento de decisão. O que você fará em resposta a essa crise? Inspirado pelo Espírito Santo, você se junta a outros para orar fervorosamente pela recuperação dessa pessoa. Assim como um exército se reúne em batalha, os corações se conectam e a oração se torna um clamor coletivo. Quando você se coloca diante de Deus, você não apenas alimenta sua própria fé, mas também revigora a esperança em cada membro da comunidade. Você lembra a todos sobre o poder que está liberado quando o corpo de Cristo se une em oração. Todos se juntam em um propósito comum e a fé começa a enraizar-se ainda mais profundamente. No centro dessa fervorosa oração, você testemunha milagres começando a acontecer. Em cada intercessão, algo místico se desenrola. As cadeias da dúvida se quebram e, uma a uma, as vozes são levantadas em uníssono, clamando pela cura. É um momento de poder, um testemunho do que significa entrar na presença de Deus, não apenas como indivíduos, mas como uma coletividade, buscando a mesma coisa:
a vida. À medida que as horas passam, você percebe que a atmosfera ao seu redor está mudando. Há amor, esperança e uma expectativa palpável no ar. Na manhã seguinte, você recebe notícias maravilhosas. A condição da pessoa melhorou dramaticamente. A equipe médica está perplexa e você sente os risos e as lágrimas de alegria compartilhados dentro do grupo. O impossível se torna possível através da fé coletiva. O alívio e a gratidão rapidamente se transformam em uma celebração. Você percebe que não estava apenas orando por uma vida, estava orando pela vida de um líder que poderia inspirar gerações com seu testemunho. Assim, um plano começa a se formar na sua mente e de seus companheiros de fé. Precisamos contar esta história. Esta é uma mensagem de esperança que deve ser compartilhada. Com a inspiração que vem do Espírito Santo, vocês decidem organizar um evento comunitário, uma celebração de cura e gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Todos são convidados, de todas as esferas da vida, os crentes, os céticos e até aqueles que estão perdidos, buscando um propósito. Conforme o dia do evento se aproxima, a expectativa cresce. As ruas da comunidade se enchem não apenas de alegria, mas também de um espírito de unidade que você nunca viu antes. Você se tornou um catalisador dessa transformação e a responsabilidade de trazer outra mensagem poderosa que ressoe em seus corações é agora sua. Você se lembra das inúmeras promessas de Deus e sabe que é hora de levar essa mensagem aos perdidos. Quando o dia finalmente chega, o local escolhido está repleto de pessoas. Luzes brilham, música ressoa e sorrisos estão presentes em cada canto. Com todos juntos, você sente a união que se formou. É uma verdadeira família, a família de Deus. É um espetáculo que não é apenas visual, mas também espiritual. Entre risos e lágrimas, todos têm um propósito: celebrar a bondade de Deus. No momento em que você sobe ao palco, seu coração palpita em expectativa. Ao olhar para a multidão, você sente a presença do Senhor tão intensamente que por um segundo, tudo o que você quer fazer é se entregar à adoração. Você então compartilha a testemunha da cura, contando com detalhes a jornada de fé que passou, destacando a união da comunidade e mostrando a grandeza do que Deus é capaz. Conforme você fala, sentindo o mover do Espírito, o ambiente se torna cheio de poder. Há pessoas ouvindo atentamente, com lágrimas nos olhos. Você chama todos a se juntarem a essa nova extensão da fé, a se permitir serem tocados pelo amor e pela graça de Deus. A luz da esperança agora brilha mais intensamente sobre eles. Então você lança um convite. Se você deseja experimentar esse amor e essa transformação, venha até aqui e clame pelo Senhor. Um número considerável de pessoas se levanta e enquanto elas se aproximam, você sente uma onda de alegria inundar seu ser. Aqueles que antes estavam perdidos, agora estão buscando a luz. O ambiente se enche de clamor e juntos oram fervorosamente. A energia é contagiante. É quase como se anjos estivessem se reunindo, celebrando a decisão de vidas renascendo diante do altar da graça. No meio desse avivamento, você é lembrado da verdade que começou sua jornada. O amor de Deus é tão poderoso, tão envolvente, que pode mudar tudo à sua volta. A comunidade se torna um exemplo vibrante de como o sobrenatural se manifesta através da fé coletiva. E à medida que você observa as vidas se transformando, algo se acende dentro de você. A missão ainda não terminou. A celebração avança e você percebe que a obra de Deus é contínua. Cada vitória conquistada por meio da fé abre caminhos para novas conquistas. O que você percebe agora é que cada oração, cada ato de bondade, cada sessão de adoração está se somando a uma narrativa gloriosa. Uma narrativa não apenas para você, mas para todos que desejam conhecer mais de Deus. Conforme o dia se encerra, você não pode deixar de sentir que o melhor ainda está por vir.
Entre risos e corações renovados, você entende que a continuação dessa jornada será ainda mais rica. Você é parte de algo maior do que imagina, uma coleção de testemunhos que florescem na vida de muitos. Você renova seu compromisso de viver uma vida de fé, e todos ao seu redor, agora inspirados, prometem seguir em frente, impulsionados pela luz e pelo amor do Criador. O clamor por transformação é como uma onda em um oceano. Começa pequeno, mas se expande sem limites. E você, como um embaixador da fé, continua a ser essa onda que inicia movimentos poderosos, não apenas em sua comunidade, mas em um mundo que anseia desesperadamente pela luz de Deus. Sua jornada espiritual ainda está em ascensão. E você sabe que o sobrenatural tem muito a revelar. A promessa, como Deus prometeu, vai se manifestar de formas ainda mais grandiosas e iluminadas. Prepare-se, porque o próximo capítulo da sua vida será um testemunho de abundância. Neste novo capítulo da sua jornada de fé, você se vê no meio de um movimento vibrante. Cada dia traz consigo uma nova oportunidade de testemunhar o agir de Deus de formas que você nunca havia imaginado. No entanto, a celebração e os milagres recentes não são apenas para endossar o que você já conhece. São um chamado à ação. A comunhão da sua comunidade agora é mais do que um grupo de pessoas unidas por um propósito. Trata-se de um verdadeiro exército de fé, pronto para impactar o mundo. A pergunta que ecoa em seu coração é clara: qual será o próximo passo? Como posso usar essa nova dinâmica para glorificar ainda mais a Deus? A resposta vem a você de forma simples, mas poderosa. Sirva. O serviço é a forma mais pura de amor que você pode oferecer. Não será suficiente apenas testemunhar ou celebrar. Você deve se mover para dentro da ação, permitindo que sua vida seja uma expressão contínua do amor de Cristo. Assim, você decide organizar um projeto que visa levar esperança e ajuda aos mais necessitados da sua comunidade. Essa ideia começa a pulsar forte em seu coração, e você se sente compelido a compartilhá-la com os outros. Ao falar sobre isso com seu grupo de fé, sua paixão é contagiosa. A sala se ilumina com a expectativa de que o que pode ser feito. Existem ideias fluindo, planos sendo traçados. Vocês vão se tornar um farol de esperança para os que mais precisam. Você percebe que essa é a essência da verdadeira comunidade de crentes. Não é apenas sobre receber, trata-se de ser a mão que dá, de se importar com os outros e de ser voz de esperança em tempos difíceis. Na preparação para essa jornada de serviço, você se lembra do que Deus fez por você, das dificuldades que enfrentou, das bênçãos que recebeu de forma inesperada. Isso se transforma em combustível para a sua determinação. Você não está apenas ajudando os outros, você também oferece a eles a oportunidade de experimentar a graça que já lhe foi dada. Cada alimento que será distribuído, cada abrigo oferecido, é uma extensão do amor de Deus em ação. É a oportunidade que todos têm de se sentir vistos, amados e valorizados. O projeto começa a ganhar forma. Uma grande campanha de doações para famílias carentes na sua região. Para começar, você se dirige a lojas locais, igrejas e amigos pedindo colaboração. O espírito de generosidade é contagioso. Em cada lugar que você visita, encontra pessoas dispostas a contribuir, seja com alimentos, roupas ou até mesmo tempo. Assim, as doações começam a chegar, sacolas cheias de mantimentos, roupas aconchegantes e brinquedos para as crianças. Ao longo deste período, algo incrível acontece. A comunidade não só se une na doação, mas também se une no trabalho. Você se vê rodeado por um grupo diversificado. Pessoas que antes eram apenas conhecidas, mas que agora se tornaram uma extensão de sua família espiritual. Juntos, vocês organizam as doações, preparam cestas básicas e estabelecem um dia de distribuição. Neste momento, não são mais apenas indivíduos.
São um corpo em ação, movido pela mesma missão de espalhar amor e esperança. O dia da distribuição chega e, com ele, uma mistura de emoções. A ansiedade, excitação, mas também um profundo senso de propósito. Você se posiciona na entrada do local de distribuição e observa a transformação de tudo à sua volta. O ambiente se enche de risos de crianças, olhares agradecidos de pais, e a energia é palpável. É uma cena que toca profundamente sua alma e o faz lembrar do que realmente significa ser um embaixador de Cristo. À medida que as pessoas chegam, você testemunha momentos de vulnerabilidade e gratidão. Alguns compartilham suas histórias de luta, enquanto outros simplesmente expressam sua alegria. Cada interação se torna um espaço sagrado, onde você pode não apenas distribuir assistências práticas, mas também compartilhar o amor de Deus. Você se encontra orando com cada pessoa que se aproxima, oferecendo não apenas donativos, mas uma palavra de conforto e esperança. Em meio a tudo isso, você ouve uma adolescente que se aproxima, hesitante. Ao ouvir sua voz preenchida de insegurança e dúvidas, você se agacha e fala com ela. Você não está sozinha. Deus vê você e Ele a ama, você diz. Nos olhos dela, você vê a centelha da transformação. É um momento que você sabe, não é apenas sobre distribuição de bens, mas a entrega do amor divino que pode mudar vidas. Você percebe que cada interação é uma oportunidade para plantar sementes que podem germinar em corações famintos por esperança. Após um dia cansativo, mas gratificante, você recolhe o que restou e se despede de todos os voluntários. O sentimento de realização e alegria preenche seu coração. É claro que o amor que você espalhou naquele dia não se limita às doações. Se trata de toques verdadeiros em corações. O que começou como um gesto de ajuda se transformou em um movimento que transcende barreiras. Enquanto a poeira se assenta e você reflete sobre o que aconteceu, algo poderoso se forma dentro de você. A missão de viver a fé não termina com um evento ou um ato de bondade. É um chamado contínuo para viver proativamente, para ser um instrumento de Deus, onde quer que você vá. Você sente que, assim como muitos agora têm apoio através desse projeto, você também foi elevado. Você sabe que não é apenas você quem está transformando vidas. A mão de Deus está movendo os corações. E assim, você faz uma determinação em seu espírito. Eu quero fazer mais. Quero levar esta luz em direção ao desconhecido. Quero que mais pessoas conheçam esse amor que transforma. O dia a dia começa a ressoar com a promessa de nova esperança, e a chama da sua fé continua a brilhar fieramente. Na sequência, você e sua comunidade decidem dar continuidade a essas iniciativas. Cada mês, novas ações solidificam essa união. Uma rede de amor e serviço se expande, expandindo continuamente os limites de sua compreensão sobre o que significa ser a luz do mundo. A transformação vai além do que vocês poderiam imaginar. Não é apenas sobre as vidas que foram tocadas, mas também sobre o crescimento e unidade que florescem entre vocês. Ao final, você se levanta e declara: juntos somos mais fortes. O que Deus começou em nós, Ele completará. E quando nos unimos, estamos ainda mais perto de revelar a verdadeira essência de seu amor. A cada passo, você testemunha uma vida em que milagres se desdobram através de corações generosos. É a chamada para ser a diferença. A luz que brilha em meio à escuridão, que ecoa por onde quer que você vá. E você sente que essa jornada está longe de terminar. O amor de Deus está fazendo algo grandioso e ainda está em movimento. Prepare-se para o que virá, porque a história de transformação está apenas começando. À medida que você observa a trajetória de transformação que sua comunidade está experimentando, uma nova compreensão se instala em seu interior. O que antes parecia um projeto de ajuda, agora se converte em uma missão vibrante, pulsante de vida e fé.
Na essência, essa é uma chamada à ação, um convite para se tornar não apenas um espectador, mas um verdadeiro agente de mudança. Você sente a responsabilidade e a alegria de ser parte dessa história, um capítulo que continua a se desenrolar diante de seus olhos. Com a determinação renovada, você decide reunir sua comunidade mais uma vez. A energia do amor e do serviço que flui entre vocês é palpável e vibrante. Durante a reunião, compartilha sua visão de expandir as jornadas de esperança. Você fala com fervor sobre a importância de não apenas ajudar os necessitados, mas também de criar um espaço de celebração para aqueles que tiveram suas vidas mudadas. É um chamado para que cada um ali presente se torne um veículo do amor de Deus, servindo e espalhando alegria por onde forem. À medida que as discussões avançam, as ideias fluem como um rio. Uma jovem do seu grupo, apaixonada por arte, sugere que cada jornada seja um evento temático, onde as pessoas possam expressar sua fé através da música, dança e arte. Outros levantam a mão e compartilham sua empolgação pela proposta. Você percebe que cada pessoa ali se torna uma parte integral da missão, trazendo suas próprias habilidades e paixões para essa causa comum. À medida que o entusiasmo cresce, você decide que a primeira jornada será uma verdadeira festa da generosidade, uma celebração da vida e da bondade de Deus. Planos são traçados para envolver a comunidade de forma abrangente, desde a preparação de alimentos, a decoração do espaço, até a elaboração de atividades recreativas para as crianças. Cada um tem a oportunidade de contribuir, de deixar sua marca e, mais importante, de fazer a diferença. O eixo central é claro: todos devem se sentir acolhidos, amados e parte de algo maior do que eles mesmos. Enquanto o grande dia se aproxima, a expectativa nas faces das pessoas é quase elétrica. Você sente que algo extraordinário está prestes a acontecer. Assim, no dia da celebração, o parque se transforma em um verdadeiro santuário de amor e esperança. As risadas das crianças ecoam entre as árvores e amigos se reúnem para partilhar histórias, carinho e sorrisos. Espalhados pela área, você vê painéis de testemunhos pessoais, relatos de vidas transformadas que inspiram até mesmo aqueles que olham apenas de longe. Quando você se levanta para abrir a programação, sente a presença do Espírito Santo envolvê-lo. Suas palavras ecoam com um propósito divino. Hoje, celebramos não apenas nossas conquistas, mas também o amor infinito de Deus, que se revela através de nós. Estamos aqui para mostrar que o amor é ação, que a fé não é apenas um sentimento, mas um compromisso em servir ao próximo. À medida que você fala, os rostos ao seu redor brilham. As pessoas acenam com suas cabeças em concordância e uma onda de energia ressoa pela multidão. Com cada atividade do dia, você percebe um potencial crescente. Algumas crianças riem segurando balões coloridos, enquanto os adultos participam de atividades que envolvem os mais necessitados. O riso e a alegria são contagiosos, e o amor palpável no ar é um testemunho da luz que cada um carrega. Durante todo o evento, as interações entre as pessoas florescem, vidas se conectam e histórias se entrelaçam. Você se lembra do que Deus prometeu: um amor que transforma, um amor que cura. Aquela atmosfera é uma prova concreta de que Ele está agindo. O dia avança e as pessoas começam a compartilhar suas experiências. Um idoso conta como, pela primeira vez em muitos meses, se sentiu acolhido entre estranhos que agora são amigos. Uma mãe, com lágrimas nos olhos, compartilha como recebeu apoio de pessoas que nunca conheceu, mas que agora são uma parte essencial do seu dia a dia. Você então percebe as ondas de transformação expandindo-se muito além do que você poderia imaginar. Quando o evento chega ao seu clímax, você faz questão de incluir um momento de oração em grupo. As mãos se entrelaçam e as vozes se elevam. Em meio a isso, você compartilha:
Deus não nos chama apenas para servirmos uns aos outros em palavras, mas em ações. E cada pequeno gesto de compaixão é um passo a mais para ancorar a sua presença neste mundo. Os corações estão abertos e você sente o desejo ardente de cada pessoa ali presente se elevando numa profunda conexão com o Criador. Após o evento, você observa o impacto gerado. Aquele dia se torna um marco nas vidas das pessoas, uma lembrança que se enraiza em seus corações. Os testemunhos das jornadas de esperança são compartilhados não apenas em pequenos grupos, mas também nas redes sociais, levando um eco de amor e compaixão para onde quer que cheguem. As pessoas que participaram começam a convidar amigos para as próximas jornadas e essa chama começa a se espalhar como um incêndio saudável. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo onde está escrito obrigado ou valeu e selecionar a contribuição que sentir em seu coração conforme Deus te direcionar. Amém. E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deus tem uma palavra que vai abençoar sua vida ainda hoje em nome de Jesus.